Boa noite. Oi, Cissa. Eu vou botar os fones. Já tá aqui. Esperar a Fernanda entrar. Ainda não são 19 horas. Oi, Gabi! Quanta alegria te ver aqui. Oi, gente. A Karina. Oi. Hoje é um assunto bem legal. Oi, Paula. Tô esperando a Fernanda entrar. Entrou a nossa convidada. Esperá-la fazer a solicitação. Oi, boa noite. Oi, Carmen. Eu vou chamar. Boa Oi, noite. boa Oi. noite. Vou baixar aqui um pouquinho. Eu acho que o som tá bem legal. Eu tô sem fones ainda. Vamos ver o que o pessoal fala. Tá, eu tô com Esperar fone, um tô me... pouquinho para ver quem mais vai entrar. Tudo bem, Fernanda? Tudo e contigo. Tudo bem, fiquei muito feliz que tu Imagina, eu que aceitou fazer essa agradeço. live comigo. Fiquei honrada pelo convite. Ai, que bom. Nossa, eu fiquei muito feliz. É um tema muito importante. Tem bastante gente interessada. Oi, Sandra, boa noite. Ó, a O pessoal Cami, tá tô vendo. chegando. Vou esperar mais um minutinho e aí eu vou te apresentar e daí a gente vai começar a falar Tá, desse tema. eu não sei se é o meu fone, Joaquina, mas eu tô me ouvindo. Ah, Não eu vou sei botar se... o fone aqui para ver, talvez. Baixa o volume, às vezes eu baixo o volume do meu telefone para ficar melhor. É, estão falando que tá Tá com com eco no eco no meu... teu, Fernanda. Melhorou? Agora eu não me escuto mais. Não baixa muito. Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá. E eu não tô me Gente, ouvindo como é que fica? mais. Tu não tá. Ah, tá, então tá. Ainda tá com eco? Ainda tá com eco. O que que a gente faz? Eu vou Pois diminuir. é, O meu vamos... volume eu já diminui o máximo. Agora ok, a Paula falou. Ah, a Agora Nahara ok, disse que ficou agora bom. ok a Acho que Fê. eu precisava colocar o fone. Tá. Uhum. Então agora ficou legal. Então tá, gente. Tá bom, agora ficou bom. Tá. Ah, que bom. Tá ótimo. Tá. Tem gente chegando ainda. Boa noite, boa noite. Tá, sem eco. Umas colegas Tá. queridas entraram aí, clientes queridas, ó, a Nahara, minha cliente querida do Bem-vindo, coração. gente. Bem-vindas. Bom, deixa eu apresentar a Fernanda. Eu acho que a maioria conhece. Se não conhece, conhece de nome, porque eu falo muito. Estou sempre indicando o teu trabalho. Ah, A obrigada. Fernanda é formada em Medicina Veterinária pela UBRA em 2001. É pós-graduada em Odontologia Veterinária pela Anclivepa São Paulo em 2004. É sócia fundadora da Associação Brasileira de Odontólogos Veterinários. É monitora do curso de pós-graduação da Anclivepa São Paulo
e é proprietária do serviço móvel Pet Odonto desde 2006. A Fernanda faz já algum tempo, a gente tem alguns pacientes em comum. Eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, é muito legal, é muito importante também. Eu sempre ressalto isso, que eu acho que a boca é um fator de inflamação, que gera outras doenças, né? Que altera a função intestinal, porque é muita bactéria, né? Essas bactérias, elas fazem translocação. Nossa odonta é maravilhosa, ela é maravilhosa. E, então, vamos começar, então, do começo, né? Quem tem animais jovens e que adquiriram um cachorrinho, ou quem tem filhotes em casa, e tem aquela preocupação desde cedo com a dentição. Cães e gatos trocam dentes? A que idade começa, a que idade termina? Então, os dentes começam a erupcionar com 30 dias, né? E entre o terceiro e o sexto mês ocorre a troca dentária, tanto para cachorro quanto para gato, tá? Então, nesse período, os cães e os gatos, assim, mais os cães, assim, que a gente tem o conhecimento dos tutores relatarem, eles ficam mordendo bastante, né? Roendo, ou tem, assim, um pouquinho de sangramento na gengiva, porque eles estão trocando, né? Só que essa às vezes se acha um dentinho, né? Às vezes o tutor acha o dentinho no tapete, acha no chão. E é bem importante nessa fase, né, Joaquina, assim, começar já a estimular a manipulação oral, né? Para eles já se acostumando. Porque o indicado é que a gente comece com a escovação depois que ocorre a troca dentária, né? A partir ali do sexto, sétimo mês, que eles já estão com os dentes permanentes. E aí, né, nesse período, assim, dos 3 aos 6 meses, é importante botar o dedo na boca, né? Fazer bastante carinho no focinho, eles se acostumarem com essa manipulação para depois ser bem mais fácil a higienização, né? A escovação. Uma coisa que eu lembrei agora, que inclusive já te indiquei alguns clientes que tiveram esse probleminha, caso não caísse por si só o dentinho de leite, que às vezes o permanente nasce e o dente de leite fica, né? Sim, isso é bem importante. E aí é sempre importante tirar. A gente retirar, isso. Porque os cães, no total de dentes permanentes, eles têm 42 dentes, né? E tu imagina que se eles ficam com dentes a mais, e geralmente a gente vê isso nos cães de raças pequenas, né? O York, o Maltês, o Pinscher, eles vão ter dentes, vão ter 42, 44, e esse dente de leite, ele vai tirar o espaço do permanente e ele vai fazer com que acumule mais resto de comida e que forme placa e tártaro muito mais rápido, né? Eles ficam acavalados ali, sim, né? Sim, pode ter, inclusive, problema de oclusão em função disso, né? E o que a gente sempre indica, assim, no momento que apareceu, apareceu a pontinha do dente permanente, né? Se o de leite ainda tá ali, tá bem, bem fixo, o indicado já é extrair, né? Para não ter problema depois. Até para não nascer tortinho, né? Eu já, muitas vezes já tem, quando o tutor não se dá conta, aí eu vou olhar, já tem pelo enrolado, tem comidinha ali já no meio, entre os dois dentinhos, né? E já a gengivite, né, que a gente vê também. Pois é. Né, que já começa a idade para começar... Exatamente. E a idade para começar a escovação. Exatamente, assim. E quantas vezes, como é que tu indica ele já trocou, tá? Com os dentinhos permanentes. Daí, qual é a orientação para fazer esse cuidado, assim? Tá. Eu indico, trocou os dentes, começa a escovar,
tá? Partindo do pressuposto que ele já acostumou com a manipulação, né? Então, o indicado é daí com pasta veterinária, né? Porque as pastas veterinárias de dente não tem flúor, não tem sabão, não tem problema do Importante. cachorro ou do gato engolir. Em começar a escovação. Eu sempre indico primeiro, Joaquina, fazer a escovação com um gaze de curativo, né? Por quê? Porque aí o tutor ele consegue sentir direitinho aonde ele está escovando, né? A força que ele está fazendo. E é mais fácil para o cachorro, porque às vezes isso no início até se torna uma brincadeira, né? O cachorro pode associar e Sim. dar umas mordidinhas, né? E aí, quando ele estiver bem acostumado, aí sim passar para uma escova de dente, né? Pode ser a veterinária ou pode ser a infantil, né? Humana, Desumano. de bem macia, e aí fazer Uhum. com a escova. Né? Mas é bem importante, assim, o cachorro ele tem que associar, tanto o cachorro quanto o gato, né? Eles têm que associar isso com uma coisa boa. Geralmente, cachorro a gente consegue, através de recompensa, né? De comida, né? É. Fazer a coisa mais fácil. Mas o gato, quando acostumado desde filhote, também é possível a gente fazer a escovação, né? Sem problema. Tá. E eles apresentam cárie também? É muito difícil, Joaquina, eles terem cárie, porque o pH da boca é diferente, né, da gente. A dieta deles também é diferente, né? A nossa dieta sempre é à base de carboidrato, Açúcar. refinado, açúcar, né? Então a bactéria da cárie, ela não se desenvolve na cavidade oral dos cães e dos gatos, né? É mais difícil, não é uma coisa impossível, mas assim, a gente vê uma cárie para milhões de tártaros, assim, é muito difícil. Eu, na minha jornada até hoje, eu acho que eu peguei 2 pacientes com cárie mesmo, então é muito raro. A anatomia também favorece, né, os cães, é diferente da nossa anatomia dentária, então tem vários fatores que favorecem nesse sentido eles não terem cárie. Legal. Eu tenho uma perguntinha aqui, deixa eu ver, da Fê, a gente faz com gaze e York 11 anos. Qual a diferença? Não entendi. A gente faz com gaze, qual a diferença? Ah, de usar escova ou usar gaze, talvez. Na verdade, eu acho que não tem muita diferença, porque a gaze, como ela tem as traminhas ali, né, ela cumpre muito bem o papel também, né? Tem a questão de diferença, em alguns casos, da angulação quando a gente vai escovar o dente, né? Com a escova que se consegue talvez um pouco melhor do que Ah, com a eu acho que foi gaze. isso. Se a É, eficácia da escova e a gaze é a sim, mesma. Eu acho que nesse mas sentido. sim, mas assim, o que a gente também tem que pensar? Que nessas boquinhas muito pequenininhas, né, às vezes é difícil Com a colocar escova, né? mesmo sendo uma escova pequenininha, né, infantil, ou até mesmo as pediátricas, que são bem pequenininhas, às vezes o cachorro não se adapta. Então é melhor usar a gaze, né, que também vai ajudar na higiene. Uhum. Explica então para gente, para quem tem dúvidas e não entende, como é que forma o tártaro? Então, o tártaro ele forma a partir da placa bacteriana, né? E o que é a placa bacteriana? Quando a gente come, logo depois, se a gente passar a nossa língua, né, na superfície do dente, a gente sente assim um material meio rugosinho, né, meio uma melequinha assim no dente. Isso é a placa bacteriana. A gente vai lá, escova os dentes e remove essa placa, né? Os cães também Uhum. formam essa placa. E essa placa precisa ser removida, né? Se não é removida, essa placa ela vai se organizando, né? Ela vai cada vez mais aderindo na superfície do dente, por causa do resto de comida, né? Enfim, pelas bactérias. E aí ela vai precipitando e vai mineralizando, né? E aí ela forma o tártaro.
que na verdade a gente chama, né, nós os dentistas veterinários, O é o cálculo dentário, mas cálculo. o tártaro é o jeito, né, que a gente chama popularmente, assim, é o tártaro, mas ele é formado assim. Então, se a gente não remove essa placa, ela calcifica e Vai forma o... calcificar. E aí começa a causar danos. Que seria a doença periodontal. Isso, aí seria a Como doença. é que é a evolução desse processo? Então, a gente começa, essa placa começa a irritar a gengiva, né? E aí já é uma inflamação inicial que dá a gengivite. E aí ela vai calcificando e vai formando o tártaro, né? O cálculo dentário. Esse cálculo, ele vai cada vez mais aumentar, se a gente não escovar e não remover essa placa que está formando. E o que que acontece? Chega uma hora que esse cálculo ele está tão grosseiro que ele começa a empurrar a gengiva e ir para baixo, destruindo as estruturas que estão sustentando o dente, o ligamento, o osso. E nessa fase, aí a gente pode ter mobilidade dentária. Aí quando que o dente pode simplesmente cair. Às vezes é muito comum eu atender pessoas que chegam, ai, Fernanda, estava tudo bem, e aí ontem não tinha mais o dente. Por que que isso aconteceu? Porque provavelmente, né, já tinha uma quantidade muito grande de cálculo dentário ali no dente, né, que afetou as estruturas e fez com que o dente caísse. Eu até quero fazer um parêntese aqui, que eu, muitas vezes, alguns pacientes, eu sempre falo sobre a diferença de fazer esse trabalho com um clínico ou fazer com um odontólogo que sabe como realmente fazer isso, porque tem né, essa particularidade que não adianta só tirar ali onde aparece, é assim? Sim. Porque Tem tem que embaixo da remover gengiva. ali embaixo da gengiva, onde Isso. tem, onde realmente o processo continua, né? Isso. E o que também é Pra... muito importante, né, e é diferente, Joaquina, que, por exemplo, nós, os dentistas, né, veterinários, a gente tem o raio-x, né, que a gente faz durante o procedimento, o raio-x odontológico, que é o mesmo quando a gente vai no dentista, né? Então a gente consegue ver o quanto essas bactérias avançaram na raiz dentária, né? Porque às vezes o dente a gente olha e o dente, depois que a gente tira aquele excesso de cálculo dentário, o dente tá ali branquinho, parece que tá tudo bem, Uhum, mas ele não tá bem, ele não tá saudável, né? Porque sim. essas bactérias já chegaram na raiz, já reabsorveram o osso e esse dente não tem mais função e ele precisa ser extraído, né? Então essa é a grande diferença também de quando um dentista E veterinário faz e um clínico geral. exatamente. E sabe, vou até relatar um caso que foi um paciente meu que eu indiquei para o odontólogo porque a queixa, e não era uma queixa já bem antiga, que ele era chato para comer. Ah, ele é Uhum. muito chato para comer, ele é muito chato para comer. Aí eu dei uma olhadinha na boca dele, eu disse, olha, eu acho melhor que eu achei que estava assim tudo meio estranho a dentição dele, assim, e eu pensei, quem sabe ele tem alguma dor, alguma coisa, né? Isso, Uhum. quem sabe, eu acho. E aí ela fez e ela fez contigo ai, ela é de Canoas, do Ian. E Uhum. ele passou a comer bem. Ele tinha um dente atravessado ali, Uhum. né? E ela disse que ele se transformou em outro cão depois que ele fez o procedimento, que foi retirado aquele dentinho. Ele Uhum. começou a. Realmente ele tinha alguma coisa que incomodava ele na boca, né? Como Sim, é isso. importante, né? Eu acho que foi através do raio-x que foi Sim. identificado isso. E isso é uma coisa também, Joaquina, que eu vejo muito, porque assim, as pessoas têm muita preocupação quando a gente fala, né, que dependendo do caso, precisa fazer a extração do dente, mas como que ele vai ficar sem dente?
Como que ele vai Ah, é. comer sem o dente, né? É. Mas o que que Uhum. a gente tem que pensar? Que às vezes é melhor ele não ter esse dente que está ali causando inflamação, né? Tá com infecção, Exatamente. com mobilidade, do que ter aquele dente, né? Daquele jeito e causando vários danos, né? Para o organismo. Exatamente. Porque ele Eu se adapta sempre muito digo que é bem. melhor ter um dente na boca Sim, do que ter saudável, dente comprometido. com É um dente certeza. saudável, né, do que tem Uhum. dente, do que ter dentes comprometidos ali que vão trazer mais problema do que benefício, né? Sim, sim, com É, tem uma certeza. perguntinha aqui, vamos ver se eu acho aqui. Hum, hum. Oi, Fer, sobre a saúde bucal dos Dodges. Dodges, Gabi, não entendi. Dogs? deve ser Não dos entendi. Bom, dogs, daí ela, mas vamos ver se ela explica. é. Ela explica. Uhum. Quais os principais cuidados com a dentição de cães idosos? Então, são as mesmas dos cães jovens, né? É escovar para manter eles saudáveis. Porque o que antigamente se achava assim, ah, ele é velhinho, então ele já perdeu o dente, isso é normal. Não é normal, né? Hoje em dia eles podem ter. Eu tenho pacientes de 13, 14 anos que têm todos os dentes, né? Porque os tutores sempre se preocuparam em fazer anualmente a profilaxia, né? Ou se perceberam alguma coisa diferente, geralmente um mau hálito, ou uma gengivite, ou sangrando um pouquinho, né? A gengiva, procuraram um atendimento, né? Então, os cuidados são os mesmos, é a escovação, né? Escovação diária dos dentes. Tá, e outra preocupação que eu vejo com muita frequência às vezes é um animalzinho de 10 anos, 11 anos, eles já consideram velhinhos, e daí eu olha, eu acho, já tem, né, cálculo, já tem, a gente vê que já tem uma gengivite, Uhum, e uma periodontite, né, já tem retração gengival e tal, mau hálito, uhum. mas eles têm medo de fazer por causa da idade, né? Ah, mas ele Sim. é velhinho, né? Uhum, Principalmente, eu vejo muito, é mais comum isso em quem tem os braquicefálicos, os pugs, sim, principalmente, bulldog, né? sim. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Assim, principalmente, em que situações tu acha que é inviável, né? Se tem como tu dar assim, avaliar isso. Uhum. Então, hoje em dia, Joaquina, assim, tornar um procedimento odontológico inviável, vou te dizer que é muito difícil, né? Claro que existem umas exceções, né? Mas, assim, parte-se do princípio que todos os cães, independente da idade, eles podem fazer procedimento odontológico, eles podem ser anestesiados, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, há pouco, né, há anos atrás, a gente não tinha tantos recursos e a medicina veterinária não era tão avançada assim, né, que Exatamente. proporcionava uma segurança maior para os nossos pacientes. Mas hoje em dia, a gente tem excelentes anestesistas, né? Inclusive, chega a ter até alguns especializados em algumas raças. Eu tenho amigos queridos, né, colegas queridos, que fazem muita anestesia em cães braquicefálicos, né, que atendem muito e que são procedimentos que têm sucesso total, né? Então, assim, Sim. o que a gente precisa fazer? Exames pré-operatórios, isso é fundamental, né? Porque é a Uhum. partir dos exames pré-operatórios que a gente vai determinar a cirurgia. Como que vai ser, porque o procedimento odontológico é uma cirurgia, né? Que envolve anestesia geral. Então, assim, é, dando tudo bem nos exames, claro que risco sempre vai existir, isso existe para Sempre. qualquer procedimento, né? A gente não Qualquer pode coisa. isentar o risco, mas assim, a gente tem como planejar e ter sempre, eu ao menos, assim, eu sou privilegiada, eu falo de boca cheia, mas assim, eu tenho bastante sucesso nos meus procedimentos, então, é,
tem que ser tudo muito bem planejado, né? Até essa questão de Eu... exames, eu sou bem rigorosa, né? Às vezes eu não fico só no exame de sangue e no eletrocardiograma ou no ecocardiograma, às vezes eu complemento com ultrassom abdominal, né? Dependendo da situação. Às vezes a gente trabalha em equipe, né? Tipo, quando tu me manda os teus pacientes, né? A gente troca a Sim, figurinha ele ou tem... volta às vezes, olha, tá É, com uma fosfatase meio isso, aumentada, ó, vê o que né, que tá tá, olha, essa acontecendo. ureia tá estranha, É, então, assim, a legal, gente aham. tem esse apoio, né, de colegas que indicam endócrinos, os nefros, né, cardiologistas. Então, isso é muito importante, a gente fazer essa troca. É uma equipe, na verdade, né? O paciente, ele não é meu Exatamente, paciente, ele é um paciente com uma equipe de colegas que quer o bem dele, né, que saia tudo bem. Então, é muito eu tranquilo. sempre, eu sempre comento que hoje, anestesia hoje, né, nos animais, antes era diferente, se fazia quimicamente, né, a Uhum. sedação, eram outros processos. Hoje, com a anestesia inalatória e sendo feita por um anestesista, o animal fica, né, monitorado, tem o oxigênio, tem procedimento tem protocolo anestésico para Para todo cardíaco, tipo. para Uhum. renal, para epilético, para qualquer situação, né? Sim, Então, sim, tem o risco, né? Sempre tem, até para fazer uma medicação tem um risco, com né? certeza. Uhum. Mas não que inviabilize, né? Sim, Claro, sim. depende muito do caso, né? Uhum. E sobre a questão dos ossos, Fernanda, sobre dar ossos para limpar os dentes, qual é a tua opinião a respeito? Então, eu acho o osso é o vilão e o amigo. Ele cumpre É dois bem discutido papéis. esse assunto, É, é bem discutido. eu fico um pouco assim Receosa com a receosa, fratura. né, com a fratura, porque realmente acontece, né? Porque os cães, Uhum. quando estão com Oi, aquele osso Bernadette. sem nada, porque o que que a gente indica? Quer oferecer osso, então oferece com um pouquinho ali da carninha, ali daquela cartilagem, para eles terem o que, né, puxar e para também fazer um exercício mastigatório, né? Agora, os ossos longos, assim, que eles ficam, né, aquele osso de churrasco bem limpinho que eles oferecem, para o cachorro ficar ali, né, mordendo, porque o que que eles fazem? Eles calçam aquele osso com os pré-molares e os molares, que são os dentes de trás, né? E eles ficam ali naquela Uhum. fissura, roendo, roendo, e às vezes, assim como às vezes a gente mastiga alguma coisa errada e pode até fraturar um dente, né? Com eles também pode acontecer. Então, assim, eu Uhum. dou outras opções ao osso, né? Existem brinquedos de corda, existem cartilagens, né? Orelha de porco, enfim, outras coisas que pode ser Tendão, oferecido, tem né? uns petiscos que eles É, ficam ali horas, né? que O eles ficam Valentino perdeu, o Valentino perdeu um dente da frente roendo um brinquedo de nylon. sim. É, Aquele então, cenoura. esses brinquedos de nylon também é outra coisa que é bem complicado, porque assim, Joaquina, é muito duro, muito duro. E o que a gente sabe, assim, todo brinquedo que a gente não consegue tirar da forma, assim, tipo, esses de nylon, se tu forçar ele, ele não vai se mexer, ele não se mexe. Se tu bater em ti, assim, fizer um teste, ele dói, né? Então, eu já peço para os meus clientes não oferecerem, e se eles têm, para descartarem, né? O brinquedo não precisa ser aquela coisa muito macia, molenga, pode ser uma coisa um pouco mais rígida, mas ele tem que perder o formato quando tu pegar nele. Ele tem que ser um pouco Sim. mais flexível, né? Esses de nylon realmente, e até na propaganda deles está ali, ajuda na saúde oral, ajuda a manter. Pelo contrário,
ajuda a comprometer, né? Porque Sim, ele quebra dente, pode fraturar mesmo. Então, eu não indico, né, esses tá. brinquedos. Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu voltar aqui. Ah, a Gabi tem uma cachorrinha bem velhinha mesmo, a Agatha. A Uhum. Agatha tem, acho que 18 anos, né, Gabi? E ela tem pena de, De de fazer procedimento. submeter, Uhum. de fazer o procedimento. Uhum. Deixa eu ver, tem mais alguma. Óleo de coco pode ajudar na limpeza do dente? Não, nunca ouvi falar nada a respeito do óleo de coco. Sinceramente, não sei Não, dizer do quase benefício. 18. Uhum, Tá. não sei do benefício do óleo de coco. Sobre a doença de reabsorção dentária de felinos, Fernanda, como é que se identifica? Que época começa? Qual é a preocupação? O que que o tutor precisa observar e que providência tomar? Tá. A doença dos felinos, né, de reabsorção, a gente não sabe ainda muito bem a causa, né? Se é alguma falta de vitamina, se é alguma coisa de ração, enfim. É, o gato, geralmente, dependendo do grau da reabsorção dentária, tá? Ele, o tutor percebe que assim, que ele sente fome, ele vai para o pote, né, para comer, só que ele não Uhum, consegue. Ou ele come e passa a pata assim na boca, como se tivesse alguma coisa presa, né, na boca. Outros gatos miam muito, assim, ficam com um miado diferente, né? Do tipo, tem alguma coisa que está incomodando, né? Ou ficam mais quietinhos, mais escondidos. Então, o que eu sempre indico é que leve para fazer uma consulta, assim, se perceber que tem alguma coisa errada, né? Que assim, ó, ontem comia super bem, hoje não está comendo, ou apresentou alguma coisa diferente, que faça uma avaliação, porque é uma doença silenciosa, na verdade, né? Que a gente não sabe ainda como ela inicia, então o ideal seria fazer umas avaliações periódicas para ver como que está a saúde oral deles, né? Infelizmente a gente precisa extrair o dente, porque o dente ele é completamente destruído, né? E causa muita dor porque expõe a polpa do dente, onde passa a inervação do dente, e por isso que o gato muda o comportamento. E uma coisa que assim é muito frustrante, ao menos para quem é dentista, né, veterinário, é que assim não quer dizer que a gente tenha tirado um dente e que depois essa lesão não volte em outros dentes, né? Porque a gente não tem como prever. É, uhum. é uma coisa ainda bem que a gente tem várias, né? Às vezes adiciona um pouco de suplementação ou troca a ração por uma ração com uma qualidade superior, né? Cada caso é um caso, depende muito do dente também que é acometido. A Bernadette está perguntando se tem como prevenir. Tu tem gatinho, Bernadette? O ideal Ah, seria tentar pode deixar falar. assim a boca mais limpa possível, né? Fazer a higiene, mas mesmo assim, mesmo tu escovando, tu higienizando, não quer dizer que o gato não possa apresentar isso, porque realmente a gente não sabe ainda o que que causa. Tá. A Amanda está perguntando, aquela solução que dilui na água que eles ingerem é indicado? Tu indica? Então, aquela solução, ela é indicada quando a boca está limpa, quando o animal não tem nenhum problema, né? Quando não tem tártaro. Por quê? Porque ela é um adjuvante, na verdade, né? O que que acontece? Esse produto, ele tem na fórmula alguns componentes que vão dar uma desorganizada na placa,
né? Mas não é tão efetivo quanto a escovação, que é a remoção Sim. mecânica dessa placa, né? Então, o que que acontece? Uhum. Se a gente tem um cão... Gato eu nem considero muito, porque gato é um pouquinho mais, né, para beber Complicado. uma água com esse produto é um Um pouquinho mais produto. difícil. É, Mas, assim, às vezes tem cães que bebem, se o cão já tem tártaro formado, se já tem a doença periodontal instalada, não vai ter muita diferença, né? Seria mais um adjuvante, um pós um tratamento, né, pós uma profilaxia, para manter a boca limpa, mas também só oferecer a água com o produto não manteria a boca limpa, né? Porque precisa realmente da remoção mecânica, da escovação. outras situações que acontecem às vezes já tem, a gente vê que o dente já está coberto com o cálculo, né? Com o tártaro. Uhum. E as pessoas, eu sempre digo, né? Na verdade, está escovando o tártaro, vai Sim. escovar o tártaro, né? Uhum. Mas existem algumas soluções com clorexidine. Tu acha eficaz, pelo menos, para diminuir carga bacteriana, Sim. placa, para não, pelo menos, não evoluir a doença periodontal? Sim, ela vai estacionar, né? Se a pessoa fizer, vai dar uma estacionada na doença, mas no momento, se ela falhar um dia, a placa vai continuar se Cresce, formando, vai né? Então tem que continuar. ser Uhum. uma coisa diária. E não vai melhorar, né? O cálculo, esse que está formado, o tártaro, ele não vai sumir, ele não vai cair, né? Como tem alguns produtos que prometem isso, né? Ai, coma Sim. o pozinho que cai, passe o não sei o que vai. Não, essas coisas muito milagrosas. Se fossem assim, a gente também comeria o pozinho, passaria o gel e ficaria tudo bem, e ninguém iria para o Uhum. dentista, né? Mas são só adjuvantes à escovação, né? Tem uma pergunta aqui: um cão que convive com outro, toma água do mesmo recipiente, pode ser, um deles tiver doença, pode passar, periodontal, pode passar para o outro? Não, não, isso é individual, né? Isso, a doença periodontal, ela, além dos fatores como a raça do animal, tipo de alimentação, uma coisa que é muito importante é a imunidade desse animal para as bactérias da boca. Então, por exemplo, o que que a gente vê? Às vezes tem cães da mesma ninhada, né? Um que a boca é linda, aquele dente branco, chega assim aquele dente neon, sabe? De Sim, tão branco. E o outro, a boca é horrível, cheia de tártaro, com gengivite. E eles vivem na mesma casa, eles comem a mesma comida, eles tomam a mesma água. Isso é muito individual. Isso acontece com a gente também, né, da nossa imunidade. Eu sempre falo, por exemplo, eu posso ficar muito mais gripada durante o ano, talvez, do que tu, em função das horas de sono, do que eu como, de exercício, né? Da rotina, isso é muito da imunidade. Com sim. eles é a mesma coisa, né? Então a gente vê essa diferença também para a doença periodontal. Eu acho que tem uma outra perguntinha aqui, deixa eu ver se eu acho. Hum, o gel Clean Tet, Tet, Ah, o Tet Oral de Clean, dente, aham, é um verdinho. adianta Ele vai ser se fizer escovação? se fizer escovação e se tiver a boca limpa, ele vai ajudar a manter limpa. Se já tiver algum grau de tártaro, né, de cálculo dentário ou gengivite, ele vai estacionar a doença, vai deixar como tá. Agora, uma melhora, né, como eu falei, de sumir esse cálculo, ou da gengiva que era muito, muito vermelha, passar a ser cor-de-rosa, super saudável, é bem difícil. Isso realmente só com a limpeza profissional mesmo, né, com a profilaxia. Uhum. Alguém tem alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta?
para fazer. Tem gente entrando ainda. Hum. Boa A noite. Carla, quanto tempo? Vamos fazer um resumão? Faz um resumão aí, então, para nós. O que Então, que tu acha importante na saúde bucal? tá. Primeiro é fazer com que cão e gato tem que escovar os dentes. Agora eu tô vendo aqui quantas vezes por dia. Uma vez ao dia é o suficiente. Eu sempre indico fazer à noite. Por quê? Porque à noite os cães e os gatos eles diminuem a produção de saliva como a gente, né? Então acho que é o mais efetivo porque daí o produto vai ficar agindo melhor na boca, tá? Uhum. Uma coisa que é bem importante que é fazer o condicionamento desse animal, então desde cedo, né? Do cachorro e do gato a estimular eles com a higiene desde a troca dentária. Oferecer alimento de boa qualidade, né? Seja uma ração super premium ou até alimentação natural, né? Que muitos cães hoje em dia comem alimentação natural. A única coisa só que eu ressalto é que a alimentação natural, por ela ser mais macia, né? O cão ele não usa tanto o dente, não raspa tanto o dente, então ele tem que ter um cuidado bem específico, né? Bem assim, dar uma atenção bem especial para essa escovação, né? Sim. Os cães de raça pequena, de pequeno porte, são os mais predispostos a ter a doença periodontal, né? Hoje em dia não existe uma contraindicação relacionada à idade para fazer procedimento, né? Aquele Deixa cão. só eu ver uma questão falando nessa aí, deixa eu ver se eu acho que a Gabi perguntou alguma coisa aqui. Um cão Uhum. que... Não, não é essa aqui. Como selecionar... em questão de riscos do animal idoso, quando avaliar se a limpeza é realmente necessária? Então, se tem doença periodontal, ela é necessária, né? Então, precisa se avaliar o resto do animal. Esse animal tem alguma outra comorbidade, né? Ele é diabético, ele é cardiopata, ele é nefropata, tem problema renal. A gente precisa fazer uma avaliação geral dele para ver o que Uhum. tem de comprometimento, porque se ele for um cão idoso e saudável, não existe contraindicação se os exames pré-operatórios estiverem bons, Verem né? bem. Se E tiver se tudo tiver com ok. uma doença renal controlada, ou Sim, uma cardiopatia sim, controlada, ou uma diabetes controlada, sim. é Porque o que a tranquilo. gente tem que pensar? Que uma boca com doença periodontal, com gengivite, é uma boca com É um inflamação. agravante É um também para os agravante, outros. justamente, né? Eu faço muito cachorro diabético, né? Que depois que o animal passa pelo procedimento odontológico, até a insulina diminui, a dose da insulina diminui, porque o que que acontece? Eles acabam se tornando Uhum. resistentes em função dessa inflamação na boca, dessa infecção, e aí a insulina não diminui. Então, é um resultado bem legal que a gente tem com cães diabéticos. Eu fiz uma live outro dia sobre intestino, eu até expliquei essa questão, Uhum. porque a questão da boca que gera essa... Na verdade, a saliva vira uma papa de bactéria, né? Sim, E isso vai fazer translocação lá no intestino, isso sim. vai fazer translocação, vai fazer inflamação, e Uhum. essa inflamação é que vai trazer todo... Vai prejudicar rim, vai prejudicar fígado, vai prejudicar pâncreas, vai prejudicar coração. Então, se já tem uma doença crônica, a tendência é agravar, né? Sim. No Uhum. diabético, essa inflamação é que faz a resistência insulínica, né? Sim. Uhum. Então, esse cuidado com a boca é fundamental, né? Um paciente Sim. com câncer, com uma boca terrível, aquilo ali, Uhum. né, que tem que tá cheio de tártaro, né, bactéria, isso vai gerar mais inflamação ainda, que é o que a Sim. gente não quer, É. Uma né? boca inflamada é um organismo inflamado, né?
Exatamente, né? Então, Corre o risco de outras, até de outras, né? Outras patologias ainda. uhum. Como selecionar um bom gel dental? Não sei se foi falado antes. Eu costumo indicar pasta que tenha ação enzimática. Eu acho que, porque essas enzimas, geralmente, elas ajudam se aderindo na placa e não deixando essa placa se formar tártaro, né? Gel, hoje no mercado existe um muito bom, que é importado até, que ele tem zinco na fórmula, vitamina C, que ele ajuda bastante nas fibras periodontais, né, do ligamento, na gengiva, na mucosa. É também um gel que eu costumo indicar, principalmente para gato que tem bastante gengivite ou tem aqueles complexos gengivite-estomatite, né? Que a gente precisa fazer a extração, dependendo do Aham, caso, às vezes até radical, tirar todos os dentinhos do é. gato. Mas Uhum. nesses casos eu indico. Mas geralmente, assim, 99% o que eu indico é pasta enzimática. Dependendo do caso, né, do paciente, como um pré-operatório, eu indico uma solução com clorexidine para já ir passando na boca e ir descontaminando, né? E aí a manutenção fazendo com a pasta, ou dependendo do caso, até com o gel. Tá. Mais alguma pergunta? A gente estava fazendo o resumão, daí chegou as perguntinhas, e a gente chegou no paciente idoso. Vamos seguir Sim. as orientações, então, A terminar. única coisa que eu acho importante, Joaquina, falar é que, assim, sobre paciente idoso. O que que a gente vê na rotina quando o paciente realmente é bem idosinho, tipo 16, 17 anos? Dando tudo bem né, no procedimento odontológico, a única coisa é que talvez isso faça com que alguns sinais, né, de velhice, eles se manifestem um pouquinho mais rápido, né? Porque diferente de um cão, por exemplo, que é anestesiado com 1 ano, que no outro dia, ou às vezes até no mesmo dia, já está pulando enlouquecido em casa, um cachorrinho de 16 anos, ele é como se fosse um senhorzinho É de, um né, velhinho. 96 anos, É enfim, tudo é 90 mais anos, lento, é tudo mais lento. Então, a recuperação dele pós, né, o procedimento vai ser um procedimento. pouquinho mais demorada, mas não, mesmo assim, não inviabiliza o procedimento, né, fazendo uma boa Eu avaliação. até, eu até falando ainda dos idosinhos, né, que são os que mais sofrem desse problema, uma outra coisa que a gente repara muito de verdade, assim, que faz diferença são os animais que têm, agora falando até dos porte médio e grande, né, Uhum, que tem problema articular, né, sim, e tem problema com artrose, né, uhum, e do quanto isso que a gente falou da inflamação, né, da sim, produção de citocina inflamatória e que esse processo está envolvido também na destruição da cartilagem com articular, não, certeza. essa inflamação. E acontece muitas vezes, a Alessandra, que é fisioterapeuta, acho que ela não está Uhum. aí hoje, Alifonine? mas a Arifonine Uhum, queridona, e ela até comentou outro dia, né, que muitas vezes o animal está mancando, ela vê isso na prática, né, limpa a uhum, boca, o animal para de mancar, sim, ele diminui dor articular, né, sim, então é outro fator que melhora, na verdade, melhora o todo, né, melhora o sim. indivíduo inteiro, E diminui a engraçado, inflamação. eu tive um retorno, Joaquim, na terça-feira, de um paciente que eu operei fazem 15 dias, e eu extraí 8 dentes dele, e ele tinha problema, né? Ele, assim, de vez em quando a tutora relatava que ele mancava, que ele andava, assim, todo meio, Dificuldade para levantar. meio cabisbaixo, e ela me mandou um vídeo dele e falou assim: Fernanda, eu queria muito te agradecer, porque ele é outro cachorro. Eu tenho outro cachorro em É, casa. Ele que brinca agora, legal. coisa que ele não fazia Aham. mais, né? Ele tá normal, caminha normal, tudo normal. Então,
É muito Ai, e legal. com eles é um espetáculo, né? Com os Uhum. bichinhos, eles não têm, assim, a gente vê, porque eles manifestam isso mesmo, né? Sim. Esse bem-estar, essa, né? Que eles melhoraram, essa melhora, eles mostram, né? O tutor Sim. vê e é bem legal isso. Uhum. Aham, É um retorno muito importante. legal. É sempre bom isso. Uhum. Mais alguma pergunta? Alguma perguntinha? Nem sei, o tempo acho que está voando. O papo está tão bom. Ai, Então que vamos bom. às perguntas finais, pessoal. Tá no fim. Alguém mais tem alguma perguntinha? Enquanto ninguém se manifesta, Fernanda, eu queria te agradecer. Foi muito legal. Eu acho que Eu todo que mundo que agradeço. participou saiu super satisfeito. Eu que agradeço. E o bingo também ficou muito Sim. faceiro depois da profecia. Sim, Ó, o Bingo, meu cliente. querido, Aham. meu York querido, ele e a Mana Prince são, são meus Tava muito amados. legal. Aham. Então, eu queria te agradecer muito, 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 Eu que de agradeço. novo, né? Admiro muito o teu trabalho, acho super importante, e a forma como tu trabalha também, né? Eu confio muito em ti, e é para onde eu encaminho os meus pacientes, Ah, fico e muito feliz. eu acho que foi bem legal, eu acho que trouxe... Só tem elogio aí, ó, Oh, que bom. tá? Então Que tá, bom. gente, se não tem mais nenhuma perguntinha, Qualquer um, coisa, pode te perguntar dois, também, né, três. Joaquina? Que aí depois tu me manda as perguntas e eu respondo, se alguém ficou com alguma dúvida. Se alguém ficou com alguma dúvida, tiver mais alguma questão, daí me manda lá para Pet ou manda para mim, tá? E a gente tenta esclarecer, tá Então bom? tá, certo. Ó, Alguém perguntou se indica um gel. A gente então, não tá falando muito de marca. eu indico pasta enzimática. E aí tem no mercado Ah, tá. várias pastas boas, né? O que eu falo, as pastas boas não são baratas, né? São um É, investimento. como Então são tudo. aquelas pastas que a gente chega na Pet e fala: ah, eu queria pasta, vai ter a de 20 e vai ter a de 100. A de 100 tem o diferencial, então vai Não é para à essa toa que linha é. aí, né? Então Mas tem tá. várias marcas boas no mercado. Eu agradeço todo mundo que participou também, né? Muito obrigada por vocês terem Obrigada. participado, porque eu fico sempre feliz. E vamos, terça-feira que vem a gente vai fazer outra live, depois a gente vai fazer a divulgação. E mais uma vez, obrigada, Fernanda. Uma boa noite a Obrigada. todos, Boa tá? Um noite, beijo Joaquina. grande, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.